Peraí, deixa eu ler os meus posts, começando aqui mais um episódio. Hoje, com ele, o indescritível, inenarrável. Ele não sabe como se definir, indefinível. Michel Alcoforado. E ele se apresenta assim no Instagram: desculpa, sou antropólogo. É assim a entonação ou é outra entonação? Não, essa pode ser, depende pra quem você fala, né? Então, você tá falando assim, diante de alguma acusação, você fala, você me desculpa, eu sou antropólogo. Se alguém tá te pedindo algum dinheiro, você diz, olha, você me desculpa, eu sou antropólogo. Serve pra qualquer pessoa. Serve pra qualquer pessoa, mas eu acho que a desculpa é importante ali. E além de antropólogo, podcaster, pesquisador, autor do livro De Tédio Ninguém Morre. E meu filho, porque eu escuto as suas participações na CBN junto com a Tatiana Vasconcelos. Aliás, Tati, beijo pra você. A gente tava aqui falando de você no ar, dizendo que você é insubstituível, incomparável. Meu filho falou assim, mamãe, esse cara, ele tem uma voz de ser muito gente boa. E as crianças têm uma sensibilidade. Vocês se acham um cara gente boa? Eu acho que eu sou quando eu tô de bom humor, né? Mas eu tenho... como qualquer um. Mas eu acho que a voz é um negócio super importante mesmo. Sabe que quando eu entrei na rádio, os ouvintes reclamavam que eu gritava. Isso era culpa da sala de aula, né? Então eu falava alto, porque eu cheguei na rádio com a mesma empolgação da sala de aula. E aí fui fazer Leni Quirilos. Leni, beijo também. Foi gênia comigo e ela chegou logo nos primeiros dias, ela disse o seguinte, olha, você fala rápido demais... mas eu não tenho como mudar isso porque você pensa demais, rápido demais. Então vamos articular as palavras da melhor forma possível, para você continuar falando do jeito que você fala. E aí fui ganhando uma entonação, que eu acho que é uma entonação que é aquele amigo que te chama no canto e vai falar, olha, vou te contar umas coisas que eu vi, você pode contar para outros. E eu acho que eu tenho um compromisso muito forte com comunicação, no sentido de que quando eu falo alguma coisa, é uma obrigação minha me fazer entender e não o outro obrigar o outro a me entender. Então isso traz uma coisa de amigo mesmo. Muito legal. Então eu acho que é uma mistura de Leni Quirilos com a minha preocupação com comunicação. Mas só pra gente não perder esse gancho da voz, pra gente começar já falando disso, teve um dos ouvintes de vocês que falou assim, você tem voz de branco. Tem. Quando eu entrei na rádio, eu sou velho na rádio, né? Tô 7 anos lá, não tinha YouTube ainda. Porque agora as câmeras estão em toda parte. E aí, quando falei, até um dia que apareceu a câmera dentro do estúdio, podia ver pelo YouTube, pelo Globoplay, sei lá pra onde. E aí, o ouvinte ficou, imaginava ele diferente. Aí, imaginava ele diferente. Até que alguém mais sincero disse, imaginei que você fosse branco. O que me deu a oportunidade de escrever sobre isso, né? E pensar que, em geral, quando a gente escuta vozes de pessoas em posições de poder ou em posições de destaque, a gente automaticamente, dentro da sociedade brasileira, acredita a essa voz uma determinada cara. E essa cara é branca. E eu acho que isso era uma puta reflexão e oportunidade da gente pensar mesmo sobre que modelo de sociedade é esse. Semanas atrás eu acabei de ler um livro da Annie Ernaux, que é essa escritora francesa que ganhou o Nobel, e ela lançou um livro sobre o supermercado que ela vai todos os dias. E num determinado momento foi genial, porque ela começa a descrição e ela escreve, uma mulher negra estava no caixa. E aí ela para o livro e ela pergunta, será que eu teria que escrever que uma mulher negra estava no caixa? E aí ela diz, sim, eu teria. Porque o meu ouvinte, o meu leitor, quando tá lendo esse livro de uma pessoa branca, francesa da minha classe social, ele automaticamente vai achar que essa mulher é branca. Então preciso marcar isso. Então isso revela, né, a maneira como nós, enquanto sociedade, estamos privilegiando determinadas caras em determinados lugares e botando outras caras em outros lugares. Então, achei que isso era uma oportunidade da gente pensar sobre isso. E os ouvintes ainda continuam se chocando. Isso é tudo culpa da cultura também? É tudo culpa da cultura, na medida em que a cultura é essa lente que a gente usa para enxergar o mundo. Eu gosto sempre de brincar que uma criança japonesa, chinesa, senegalesa, o seu bebê aí que acabou de chegar na sua casa, ele se comporta exatamente igual a qualquer outro bebê do mundo. Agora, na hora que você começa a dizer que ele tem que mamar de 3 em 3 horas, que ele tem que dormir amarrado como se ele tivesse preso, né, porque ele não pode se mexer na cama, que ele tem que ser pego ou banhado de uma determinada forma, a cultura está moldando uma forma para esse bebê enxergar o mundo de uma determinada forma. Você sabe que teve na escola dos meus filhos esse último final de semana uma apresentação, dessas apresentações que fazem todo semestre, e aí a apresentação começava com a seguinte frase, que eu até fui buscar meu celular para anotar. Cultura não é aquilo... Peraí que eu tenho que botar os óculos, né? Cultura não é o que os olhos percebem
Não é o que você percebe nem com os olhos nem com os ouvidos, mas o que modifica o nosso jeito de olhar. Isso. Você concorda com essa frase? Exatamente. Sabe o que eu amo fazer? Isso é questão de observação. Viaja pra fora do Brasil. Eu sento no aeroporto, na área internacional, ali onde tá saindo voo pra tudo quanto é lugar. Repara como pessoas de culturas diferentes têm olhares diferentes. Elas mexem um olho diferente. Elas têm uma outra alma. Por conta disso mesmo. Eles enxergam o movimento do olho, a forma como mexem de um canto a outro. Isso é cultura, determinando que tem coisa que chama mais atenção e tem outras coisas que podem passar direto. Então, quem mexe desse... Quando eu morei fora muitas vezes, eu adorava sentar na praça e ficar disputando de onde era a pessoa. Então eu sentava e dizia, vem uma asiática, essa é coreana. Aí o pessoal me dizia, não, mas como é que você sabe que é coreano? Coreana anda dando os pulinhos assim, isso é passo de coreano. Aí eles diziam, não, vem lá, essa mulher é brasileira, tenho certeza. Como é que é brasileira? Só uma brasileira quando viaja pra Europa, tá com uma calça jeans muito apertada e com um tênis e uma mochila e uma garrafinha. Pode apostar, vai lá e fala português com ela. Era brasileira, né? Se for pra um lugar frio, um homem desconjuntado, sabe? Que é um cachecol que não combina com a luva, que não combina com o negócio, é brasileiro. Porque as mulheres fazem enxoval pra viajar, mas os homens não. Então eles pedem emprestado da família toda, o cachecol, sei lá o quê, todo desconjuntado, brasileiro. Eu ia fazendo essas coisas. Isso é o quê? Isso é a cultura, sendo inserida dentro das pessoas e determinando que tem uma forma de olhar, de pensar, de falar e de se comportar. Que é determinado por esse vocabulário que é inserido dentro da gente. Fantástico. E por que desculpa eu sou antropólogo, Michel? Porque tem sempre uma quebra de expectativa, né? Generalizada quando você é antropólogo, né? Essa quebra de expectativa começa na minha casa. Eu gosto sempre de brincar que eu vim de uma família de classe média, média alta, e os filhos da classe média, eles existem para superar os pais. Né? Você sempre parte de uma perspectiva que seu filho vai ter que viver melhor do que você, morar num apartamento melhor, e por isso que você faz o quê? Você coloca tanto dinheiro, muito mais dinheiro do que a geração anterior colocou em você, você coloca muito mais investimento nele, ele vai estudar em escolas melhores para ele te superar. Claro. Isso gera uma série de problemas depois, porque os filhos superam os pais e breca o diálogo, né? Ele vai fazer parte de um outro mundo, mas você adoraria que ele fizesse parte do seu. Isso acontece com qualquer família de classe média. Mas o meu pai botou todo o dinheiro que ele tinha, que ele não tinha pra eu dar certo, até a hora que chegou o lugar do curso universitário, lá o vestibular, onde você tem que escolher. E aí meu pai ficou desesperado, né? Porque eu disse pra ele, pai, você é antropólogo. O ROI, que é o retorno do investimento, foi abaixo de 0, né? Maravilhoso! E a partir desse dia eu comecei a pedir desculpa. Pela quebra de expectativa, né? Eu brinco sempre, falo isso nas palestras que dou, que quando você chega numa palestra grande, o fulano, se for na Faria Lima, igual tava ontem, todo mundo é global manager, alguma coisa. Então, o fulano é global manager, alguma coisa. Ele não precisa pedir desculpa, né? No Tinder, quando ele chega lá, ele tá tipo ok, né? Todo mundo quer ser amigo, quer pegar alguém que é global manager, alguma coisa. Aos antropólogos só resta pedir desculpa. Adorei. E seu pai aceitou? O meu pai aceitou, meu pai muito generoso. Eu vim de uma família, meu pai e minha mãe muito generosos. De entender, meu pai tinha uma coisa... Meu pai vem de uma família muito pobre e ele apostou na educação como forma de ascensão social. E ele estudou desesperadamente, assumiu posições altas em grandes empresas e ele achava, quando a gente estava ali ensaiando, que a gente devia fazer alguma coisa para estudar, ele dizia, cara, faz qualquer coisa que você seja feliz. Porque quando a gente é feliz, a gente vai fazendo e faz bem, as pessoas pagam a gente pelo que a gente faz bem. E elas não pagam a gente por outra coisa. Então, trabalhar é chato. Faz alguma coisa que você vai curtir. E aí eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, criado por um evento que me tirou o sono. Eu tinha 15 anos, sexta-feira à noite, Roberto da Mata, falando Conexão Roberto Dávila, na TV Cultura, TV Brasil. Eu assisti aquilo e eu era metido a um jovem intelectual. Aqueles bem chatos, sabe? E aí... Politizar. E toda vez ia lá um economista, um político falar alguma coisa. Um dia chega um senhor e ele fala de bunda, de carnaval. E eu falei, dá pra pensar o Brasil por aí? E no final da entrevista, o Roberto da Mata diz, eu escrevo bem melhor do que eu falo. Vocês, por favor, quem gostou do que eu falei, compra meu livro. E eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, compra o livro. Ela comprou A Casa e a Rua. Cheguei na outra sexta-feira, na casa de praia, com um livro, e eu não dormi. Eu era um jovem de 15 anos, insônia, ele tirou meu sono, com as coisas que ele falou ali sobre o Brasil.
E eu falei, eu nunca senti isso que eu tô sentindo agora. Eu quero viver de sentir isso. E aí decidi virar antropólogo. Minha avó ficou com um dilema enorme, né, desesperador, maior do que meu pai e da minha mãe, porque os netos das amigas estavam todos fazendo engenharia, medicina, comunicação, os mais modernosos fizeram comunicação. E ela disse, Michel, quando elas me perguntam o que antropólogo faz, o que eu vou dizer? Eu disse, sei lá, esse é um problema seu. E ela disse um negócio que foi genial e definiu minha carreira. Minha avó disse, toda vez que tem um troço que a Globo News não tá entendendo, ela chama um antropólogo pra falar qualquer coisa. Você vai virar isso, né? Eu disse, é isso. E eu virei. Porque o mundo tá com tanta coisa que ninguém tá entendendo... Acho que eu dei uma sorte grande de assumir um lugar aí. Precisou tanto de você, né? E aí virei isso. Vamos começar com um post, então, pra gente falar de uma das coisas que o mundo não tá entendendo, que eu acho que é bem interessante. Um post que fala sobre a nossa relação com o tempo. Uma das maiores contradições dos nossos tempos está na relação com o tempo. Você está cada vez mais preocupado em andar para frente, acelerar, e chegar lá o quanto antes e antes dos outros. Mas, ao mesmo tempo, você, quando abre sua rede social aí da vida, você vive numa lógica que eu chamo do presente eterno. Um conceito que eu desenvolvi tá aqui, ó, onde a gente tenta mostrar como as tecnologias colocam a gente nesse looping, onde o tempo que interessa é o tempo onde as coisas se mostram pra gente e colocam a gente num presente que não acaba, que você não sabe que momento que começou ou pra onde foi. Isso tá num artigo que eu gosto muito nesse livro, que é o Minha Vida Não Cabe no Instagram, onde eu tento mostrar como o feed e a maneira como a gente constrói o feed tá muito orientada por essa coisa que é um presente que ele não sabe, ninguém sabe quando ele começou e ninguém sabe quando ele vai acabar. Você tá ali, vivendo aquela vida, preso naquele circuitinho ali dentro e tentando entender como é que você cabe ali dentro. Já te adianto que os mais jovens estão abrindo mão do feed, apostando no stories, porque sabem que o presente não é interno como é pra você. Pra eles o presente é efêmero. O tempo de vida e o tempo do hoje é o tempo das 24 horas que o Instagram te mostra, que o TikTok apresenta ali com o algoritmo dele, aquele negócio com mais força pra você. Então é outro jogo completamente novo. Tá aqui, ó. Você já sabe, de tédio ninguém morre. A gente tá trazendo um olhar novo, baseado em conceitos com a ajuda da antropologia, pra perceber como a cultura tem impactado a tua vida e o teu dia a dia. De tédio ninguém morre. É o livro dele. Mas os adolescentes têm muito medo de morrer de tédio, hein? Não, mas vocês que estão criando filhos, nós estamos. Vocês não estão deixando o filho de vocês ter tédio. Quem falou? Calma assim, vocês, calma lá. Vocês quem? Vocês quem? Que eu até mexi aqui. Vocês é muito amplo. Vocês é muito amplo. Mas vocês, mães de classe média de uma grande cidade urbana como São Paulo ou qualquer outra cidade brasileira. Qual é o grande dilema que a gente está vivendo? Nós, quando éramos criança, os pais achavam que criança não era gente passível de dar muita atenção. Então, o jogo era mais ou menos assim. Sua mãe dizia que você precisava ficar junto das crianças, e junto das crianças era descer pro play, sozinho, era ficar na sala, sei lá, junto com outras crianças brincando numa festa, longe dos adultos, porque não era conversa de adulto, papo pra criança, você não podia ficar misturado com os adultos como as crianças estão hoje. Dentro desse movimento também, os espaços vazios, na fuga da escola, coisa do tipo, eram lugares onde a tua mãe te dava alguma coisa e você se virava. E esse alguma coisa, em geral, era a televisão. E aí, você gostando ou não da televisão, gostando ou não do programa do SBT, da Globo, sei lá da onde, você ficava na frente daquilo tendo de aturar aquilo. O que acontece hoje? Os pais, eles acham que a criança precisa estar suprida de algum conteúdo relevante 24 horas por dia. É só a gente pensar nas férias. Sim. As férias em São Paulo, numa escola de elite, é como? Um mês, o pai paga a criança para se enfiar na escola de novo, que é a colônia de férias. Se ele tiver dinheiro, ele enfia a criança um mês na colônia de férias. O outro mês, ele viaja. E o outro mês, eles criam uma agenda. Sim. Que é uma agenda de rodízio de mães, que segunda-feira a criança vai pro Museu X, terça-feira a criança vai pro Museu lá, sexta-feira a criança vai ouvir Monet, quarta-feira ela ouve Chico Buarque, sexta-feira ela tem que ouvir Mozart, sei lá. A criança tem agenda nas férias. Não tem mais essa criança que fica jogada num canto, tendo de lidar com um negócio que ele, às vezes, não vai gostar. Então, essa criança que é estimulada a todo momento, ela não tem espaço pro tédio. O que é o tédio? É um momento esvaziado de sentido.
E isso é a vida. Mas peraí, é um momento esvaziado de sentido que depois te ajuda a significar a vida inteira, né? Sim, claro. O tédio ele é importante porque é o tédio que faz você sustentar tarefas insuportáveis dentro do mercado de trabalho que você vai ser obrigado a fazer. Não as só relações, no mercado de né? trabalho, mas nas relações também. Nas relações também, Os processos, porque me pegou bastante esse seu Aham. post por várias coisas, Aham. mas assim, essa questão da gente talvez não poder lidar com a perspectiva de que o agora que se mostra no presente, né? Aham. Você fala disso, ele está acontecendo aqui agora e ele vai ter o significado que é possível e a gente se cobra disso assim, lá na frente, né? Uhum. Ah, se eu tivesse essa cabeça aos 20 anos, quer dizer, aquele agora ficou eterno Uhum. porque eu fico me cobrando Ah, que ter legal. esse registro Aham. melhorado. Então, essa otimização, Aham. né, esse sentido do esvaziamento, também tem a ver com a referência que você consegue Ah, que trazer legal. para agora. Aham. Mas, isso é só para trazer esse complemento. Para mim, tem uma questão do tédio ligado a sustentar os processos. Uhum. O não saber, a angústia, ai, que saco, tá demorando, ou nossa, que gostoso, deu certo, aquela coisa da surpresa que chega quando você não tá imaginando, né? E de poder cansar de não fazer nada, e eu acho que a Então, gente ainda não experimenta isso nem como Eu acho que o trabalho adultos, dos né? psicólogos e dos psicanalistas vão ficar cada vez mais difícil. Por quê? No primeiro aspecto, eu acho que é super interessante que boa parte da clínica de vocês se faz através da recuperação da memória, né? Maravilhoso. Eu preciso lembrar do passado para entender como é que eu cheguei aqui. Total. E que história foi essa que eu contei sobre mim, o que contaram para mim, que vai determinar esses dilemas que eu tô enfrentando no hoje. Um mundo do presente eterno é um mundo sem memória. Uhum. O que Sem interessa registro. é o que tá hoje, né? E isso vem muito pautado pela entrada pesada da tecnologia. Porque coisas que nós fizemos com 12 anos, 15 anos, se esfacelou. Ninguém mais lembra, eu só lembro daquilo que eu quero. Ou senão eu vou pagar pra lembrar daquilo que eu não quero, né? Deitado de costas no divã. Fenomenal. Né? Esse é o dilema. Mas aí o jogo hoje é que, hoje com tudo registrado nas redes sociais, o grande medo de um jovem é ser engolido por um passado que ele quer esquecer. Ou por um passado que ele não tem controle. E aí o que faz? Ele esquece tudo. Então a efemeridade, né, essa velocidade com que os acontecimentos, a possibilidade de tratar fatos como fatos e não como experiências, tem determinado um sofrimento nesses jovens hoje, que é o do presente eterno. Eles sentam lá, de frente para o psicólogo ou de costas para o psicanalista e falam da vida como se ela tivesse começado naquele dia. Todo dia é o dia 1, né? E não entendem que teve uma trajetória que levaram eles até ali. Então esse é um dilema enorme. E que leva a uma crise de impulsividade e compulsão, né? Porque se a gente não lida com o tédio, a gente não tem o espaço, né, necessário para evitar a continuidade eterna, né? E o descanso Isso. e a confiança no que não depende de você, que vem depois. Quer dizer, isso é um E o tédio tema maravilhoso. E o tédio hoje, né, das crianças e adolescentes, eu tô vivendo, minhas filhas, eu tenho gêmeas, elas têm 12 anos. E o que a gente faz nesse tédio? O tédio, para eles, é o ficar sem fazer nada, entre aspas, no celular. Cadê o tédio desse momento? Zero tédio, né? Porque os aplicativos existem para Muito isso. pelo contrário. Ali é um momento de total atividade cerebral e movimento, e dopamina, e serotonina, e todas as inas que nos estimulam, né? Esse é um negócio muito interessante, porque os aplicativos eles existem para isso, né? Para matar o tempo e para ajudar a gente a resolver uma coisa de um jeito fácil. E eu tô falando isso porque está diretamente relacionado à nossa dificuldade de lidar com processos, né? Uma vida no celular, ou uma vida sem tédio, uma vida sem espera, sem waiting, né? Que é o caminho fundamental, e falo em inglês porque o conceito eu acho que dá muito mais dimensão dessa espera da formação de um eu, né? Ele se dá através de um tempo que não é o tempo do relógio. que é o acontece tempo fora da gente, vida. É o tempo das coisas, É né? o tempo das coisas. Eu costumo perguntar assim para os meus pacientes, eu sou mãe de 2, né? O Enzo com 23, o Miguel com 15. E embora sejam de gerações praticamente diferentes, eles me escutam falar isso o tempo. Mãe, eu quero um bolo. Eles simplesmente, se eu não posso fazer ou não tem, compram lá o bolo de minuto no micro-ondas. Meu Deus, quando eu era criança, se eu queria um bolo, mãe, eu quero um bolo. É isso. Precisa comprar farinha. Tem tudo, falta o açúcar. Vai na vizinha buscar. Aí bate a massa, aí bota no forno. Quer dizer, aquela espera. Não saiu pode do comer forno, quente. tá quente. A relação com A batedeira o tá tempo, emprestada pra vizinha. Mas você quer ver uma coisa? É outra. Falando sobre isso, né? Até falando um pouco do que a Ana Paula falou dessa história do celular.
Eu fui ter uma reunião no colégio dos meus filhos recentemente, porque começou uma discussão no grupo de mães de que num determinado intervalo, para escovar os dentes, as crianças estavam assistindo desenho animado. Falei, como assim as crianças estão assistindo desenho animado na escola? E a resposta que eu ouvi é assim, não, é que uma parte da turma já acabou de escovar o dente, enquanto a outra parte está escovando os dentes. E aí eles reclamam que eles não têm nada para fazer. Falei, mas é essa a pedagogia necessária do mundo atual? Isso. A pedagogia do não fazer. Não fazer. A pedagogia da espera, a pedagogia do tédio. É isso que vocês têm que ensinar. E não colocar o desenho animado no meio do negócio. Eu acho que a escola, ela tem que ser revolucionária. Porque o mundo, ele quer um negócio da gente. E eu acho que a escola é um lugar que precisa te oferecer outras experiências que não são do mundo. A resiliência, isso. Cadê a resiliência? Assim, nem na espera do banheiro você tem. E olha foi profundo isso que você falou, né? A escola precisa te oferecer outras experiências que não são do mundo. Sim. Pra te expandir. E qual é o jogo? Eu super entendo que quando a gente vai escolher um filho pra colocar... Uma escola pra gente... Não um filho pra colocar na escola, mas uma escola pra colocar um filho. Você tá preocupado com uma dimensão que é fundamental nisso, que é a inserção desse cara no mercado de trabalho. A escola, ela não pode esquecer isso também. Né? Ela também é um lugar formador de força de trabalho. Na estrutura do capitalismo, existe um lugar onde as pessoas precisam arrumar um emprego para pagar as próprias contas, e a escola, a universidade, o curso sei lá de quem, tem esse papel importante. Tem alguma pista na cultura que pode dizer que isso vai mudar num breve espaço de tempo? Eu acho que a gente Ou no próximo século, talvez? Eu acho que os questionamentos que a gente está fazendo na escola hoje justamente dão conta dessa mudança. A tal da escola que não cabe mais no mundo, a crítica à escola conteudista, ela dá um cenário claro de que não adianta eu aprender conteúdos num mundo que muda a todo momento, que aquilo que eu aprendi na escola, na universidade, não vai ter nenhuma aplicabilidade no mundo, porque o ciclo de transformação social é tão grande que aquilo que eu aprendi de fórmula de matemática, sei lá, não me leva a lugar nenhum. Exato. E eu acho que o questionamento, ele é exagerado, mas ele faz algum sentido. Para mim, qual é o papel da escola? Inventar humanos. Por isso que ela é revolucionária. E ela tem que inventar humanos em que medida? Virar humanos, excessivamente humanos, vai ser a nossa única saída para nos livrar das máquinas. Eu fiquei toda arrepiada. Perfeito. Vai ser a única, assim. E esses humanos vão inventar um novo mundo. Um novo mundo. Perfeito. E para mim, qual é o jogo, assim? Há uma coisa que é fundamental, que a gente cada vez mais tem falado de inteligência artificial e desse medo, vão perder os empregos, por aí vai. E a gente acha, meu Deus, se eu me diferenciava do cachorro lá de casa, porque eu sou racional, se a máquina pensa agora, que serei eu, né? O que será de mim? E eu acho que a gente não pode esquecer que as máquinas não pensam. Elas entregam produto de pensamento. É muito diferente. E eu acho que qual é a diferença que está posta aí? Produto de pensamento é um resultado de um pensar que já foi feito antes. Ele pode ser escalável. Então, ele é só uma combinação de vários pensares, Ele é só uma combinação de dados que determinam uma entrega. Que é possível gerar alguma substituição. Então, por exemplo, a moça que trabalha aqui na recepção do prédio, que o papel dela era só olhar sua identidade, apertar um botão e liberar a catraca, eu acho que ela será substituída mesmo. Porque isso é um produto de pensamento. Qual é a única saída para ela não ser substituída? Ela inventar um pensar sobre o pensar. E a escola tem que ser capaz de formar gente que pense sobre o pensamento. Então, coisas que são fundamentais, a escola tem que trabalhar menos na lógica do ponto final e mais na lógica da interrogação. Uma escola boa é uma escola que pergunta e se. Uma escola boa é uma escola que faz pergunta a todo momento. Uma escola boa que não tem todas as respostas, né? Que não tem respostas. Porque a gente começa a achar que num mundo que tá caótico mesmo, a gente precisa mais estar agarrado a interrogações do que a exclamações, né? Então esse pra mim é o ponto decisivo da escola que humaniza. E esse tem que ser o jogo da escola, é revolucionária. No que o mundo tá querendo tanta exclamação, ok, você vai dar conta de fazer boas exclamações, desde que você sabe fazer boas perguntas. E onde entra o sentir? Porque você falou do pensar, pensar. Onde entra o sentir nessa escola? Eu acho que nesse mundo novo? Eu acho que o sentir tem um papel decisivo na transformação de eventos cotidianos em experiência. A experiência é o que dá a solidariedade social. Eu vou sair daqui hoje, amanhã eu vou pro Rio ver minha avó, que tem 96 anos. E quando eu sento com a minha avó, o que minha avó tem é muito mais experiência que eu. E o que é experiência? Experiência é eu sentar lá pra ouvir a minha avó, né? Porque minha avó tem coisas que ela sabe... Ela não sabe nada de tecnologia, tá? No outro dia ela me perguntou se o WhatsApp e o laptop era a mesma coisa. Como ela chama? Jurema. Dona Jurema, beijo pra você. Ela não sabe nada de tecnologia, mas ela sabe de uma parte de coisa que eu não sei. Então, solidariedade experiência cria solidariedade social.
Experiência cria pai podendo ter diálogo com o filho. Porque não é sobre se o Tinder é a nova plataforma, se funciona mais Tinder ou Happn. E tem o afeto. Isso, experiência... que veicula e que vincula a gente com a experiência, né? Isso, experiência dá também uma possibilidade da gente agregar na nossa visão de mundo coisas que fizeram parte do nosso passado. E não agregar conhecimento como tijolo, como a gente está fazendo, né? Tem essa cola. Isso. Que vem também da subjetividade, do que eu acabei de pensar e sentir e que muda até o rumo dessa história. Então, imagine se fosse uma inteligência artificial te fazendo perguntas. Talvez elaborasse dados, trouxesse questões aqui para você responder, mas cadê essa cola de, não, mas e meu filho, não, a minha, não, mas na escola dos meninos, quer dizer, esse repertório não é só informação, não é só dado. É uma construção de sentido que vai moldando mesmo, né, essa experiência. Para mim, esse é o papel da escola, e esse é o papel da educação e da formação de alguém que nasce como um punhado de carne e osso e células, que é uma criança ou um bebê, nada mais é do que isso, alguém que se transforma em alguém que é humano, né? Então a escola tem que atuar nesse papel de construtora de memórias, de construtora de experiências, que é assim que a gente vai inventar gente capaz de viver no mundo. Eu brinco sempre que o novo aplicativo do momento se aprende fácil. Vira e mexe agora, quando eu entrei na universidade para fazer ciências sociais, a trajetória estava dada, todo mundo ia virar pesquisador da universidade. Então a gente ia virar professor universitário. Sonho de todo mundo, Mariana, sei lá, sonhava em trabalhar na bancada do Jornal Nacional e eu sonhava em virar professor da USP, sei lá. Era esse jogo que a gente tinha. E aí hoje, ninguém mais entra mais na universidade, ninguém é mentira, mas a maioria não entra mais na universidade com esse sonho, porque tem múltiplas possibilidades de carreira mesmo para o antropólogo. E vira e mexe aparece um professor universitário falando assim, cara, vem aqui ajudar a gente a pensar o currículo, porque o garoto está chegando aqui na faculdade de Ciências Sociais e ele não está sendo preparado para entrar no mercado de trabalho. Ele está sendo preparado para virar pesquisador. E eu falo, não vou. Aí eles dizem, mas por quê? Eu falei, porque o papel da faculdade de Ciências Sociais é entuchar tanta teoria nesse cara que quando ele chega na rua, ele não olha o mundo do mesmo jeito. Aí ele fala, mas e os 4P do Kotler? Eu falei, isso ele aprende rápido. Deve ter um vídeo de YouTube de uma criança aí. Agora, capacidade de pensar o mundo como antropólogo, só o conjunto de experiências que a universidade dá, você terá, né? Então a universidade, ela é muito mais do que o conteúdo que o professor fala na televisão lá, ou fala dentro da sala de aula. É você ir para uma aula sem ler o texto. É você ir na chopada depois. É você enfrentar uma aula insuportável que você não entende o que o professor fala. É você ler texto que você não leu, sabe? Ou ter que dizer sobre texto que você não leu. É você ler texto e não entender nenhuma pá daquele texto, ler de novo. Jogar a página para cima. Isso é a universidade. E é isso que faz bons profissionais. Então ensinar Kotler ou inteligência artificial na faculdade de Ciências Sociais não vai preparar alguém mais para o mercado de trabalho. O que acontece é que esse cara tem que chegar lá tão transformado que enquanto um médico vê um acidente de trânsito em São Paulo e tá preocupado se o baço explodiu, eu vou estar preocupado que conflito social vai desandar dali. O físico vai estar preocupado com a força do choque de um carro com o outro. É assim que a gente vai inventar um mundo que vai pra frente. E a universidade precisa desse papel. Isso dá até esperança, né? Adorei. É isso que faz, sabe? E a gente não pode abandonar isso. Então os meus amigos que têm filhos, eles viram e mexem, fulana foi pra essa escola com nome em inglês, sei lá, né? Raiders, Avenue, Bear, sei lá o quê. Aí tem aula de robótica. Eu tenho vontade de dizer, caguei, né? Essa criança tem 4 anos agora, né? Ela tem 4 anos agora. Ninguém sabe que robótica, que robótica vai fazer com essa criança quando ela entrar no mercado de trabalho. Você devia estar preocupado. Cadê o joelho ralado, né? É isso, né? Se ela tá lambendo o chão, né? Ou se ela tá pegando piolho, né? Ou como é que você vai se livrar do piolho que ela pegou. Ou como ela tá se relacionando com esses assuntos. São esses temas que inventam a gente. Inventam nossos traumas que vão determinar um sintoma que vai te fazer único no mundo. Se ele não der em sofrimento, ele pelo menos vai te dar uma individualidade, algo único teu. E é isso que a gente está vendendo hoje no mercado de trabalho. Vocês só chegaram no sucesso da carreira de vocês? Não foi porque você sabe fazer elite como ninguém, você sabe ler Freud como ninguém, você sabe qual é a novidade da teoria como ninguém. Vocês chegaram aqui porque vocês têm algo único. Porque estudar na melhor universidade te fez igual a todo mundo que estava na tua turma. Uhum. E teve gente lá que não deu certo na carreira. Uhum. Você só chegou aqui porque você é único. Você pegou algum defeitinho da tua trajetória. Ou alguma coisa boa da tua trajetória. Que não tem nada a ver com o que você estudou na universidade, né?
a faculdade que você estudou. E ela te fez com uma habilidade de comunicação que ninguém tem, com uma capacidade de conexão que ninguém tem, ou com uma habilidade de fazer diagnóstico que ninguém tem. É isso que te colocou com sucesso. E é isso que o mercado quer pagar hoje. Uma vez eu estava em Bangalore, na Índia. Qual é a sua relação com a Índia? Por que tanto a Índia? Eu fui uma vez e odiei. Tá. E eu odiei por quê? Porque nós, antropólogos, nós somos treinados para ficar com desconforto de conviver com o que a gente não entende. É assim que a gente treina. A nossa habilidade de fazer pesquisa. Então, toda vez que você vê alguma coisa que alguém tá fazendo que você não entende, aí é um sinal claro que você tá fazendo antropologia. E eu fui pra Índia e eu já eu fui pra Índia a primeira vez, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu já tinha feito muita pesquisa na minha vida. Eu já tinha convivido com os bilionários brasileiros. Eu já tinha sido muito maltratado na minha vida. Depois a gente pode falar disso. E aí, eu cheguei na Índia e eu falei, cara, se tá difícil pra mim, que tô acostumado a viver deslocado, imagina pra quem não é antropólogo. E eu falei, eu tô odiando, não volto nunca mais aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi as experiências mais transformadoras da minha vida na Índia. E não tem nada a ver com ashra, não, com yoga. Isso é coisa de Haribo brasileiro, tá? Não tem muito isso na Índia, não, tá? E aí, eu sou mega... valorizo quem vai pro ashram, porque eu acho que o autoconhecimento é a única coisa que nos sobra diante do mundo que muda toda hora. Então, se conhecer é o para mim fundamental. Gente, repete essa parte. Eu também quero repete essa parte. Não dá pra entender o mundo, entenda você. É a única coisa que cabe, né? Eu acho que esse é o caminho pra gente mesmo. Por isso que eu tô lá deitado na psicanálise há tanto tempo. É porque a única coisa que me resta é isso. Mas aí fui pra Índia. Tem outras formas, viu? Além da psicanálise. Tem outras tantas formas, Mas pra mim é que me cabe essa. Tá. E aí, chegando lá, eu fiquei tão incomodado. E eu falei, cara, eu preciso voltar. E quando eu voltei, eu entendi outras coisas. Eu percebi que tudo aquilo que me incomodava tanto me mostrava uma porta de entendimento de uma outra forma de estar no mundo. E a vida, ela é muito mais complexa do que a nossa forma de enxergar o mundo só. E eu sou muito interessado em outras formas de, numa mesma encarnação, você viver várias vidas. E aí eu falei, essa lógica de limpeza e sujeira dos indianos não é a minha. Eu quero entender o que é isso. Aconteceu uma coisa maravilhosa uma vez. Eu estava no norte da Índia, na Caxemira, que é um lugar da fronteira com o Paquistão, tensíssimo, muito militarizado por conta dos eventos terroristas. E aí, eu estava com uma amiga antropóloga também, e a gente fala assim, não dá pra comer aqui na rua, né? Que a gente vai ter dor de barriga. Então, vamos comer uma fruta. E tinha um homem com coco. Uma barraca de coco. Aí eu disse pra ela, coco é coco em qualquer lugar, né? Não tem nenhum dilema, vai abrir o coco, o facão a gente passa na roupa assim, né? Pra ele ficar mais limpinho, o coco vai abrir em qualquer lugar. E esse cara abre o coco, ele tira o coco a fruta, né? Da casca, e na hora que eu acho que ele ia botar no saquinho e ele ia me dar, ele pega aquilo e resolve lavar a fruta porque ele achou que tava suja. Pronto. E ele joga num balde horroroso. Meu Deus. Lava aquilo e me devolve. E aí eu falei, gênio, porque a concepção dele de limpeza era o inverso da minha. Ele achou que ficou limpo depois que ele jogou no balde sujo. E eu falei, não, olha aqui, a cada hora que eu desço do hotel, eu tenho uma experiência antropológica. E aí eu amei, eu já fui 6 vezes. E você comeu o coco? Eu comi, óbvio que eu comi. Teve dor de barriga? Não tive. Olha, maravilhoso. Não tive. Em Delhi tem muito isso. Tem até um fenômeno que eles chamam de Delhi Belly, né? Que é essa dor de barriga de Delhi. Você já foi à Índia? Não. Putz, então vamos ter que ir juntos. Oba! Maravilhoso! Cheguei em Delhi, tem isso, né? As pessoas, os estrangeiros em geral, eles sofrem desse mal, que é óbvio que eles estão lidando numa outra cultura. Sim. Com uma fauna macrobiótica e de micro-organismos que são outros, né? Não são os seus. Então, óbvio que isso gera mesmo um saculejo interno. Mas eu nunca passei por isso. E aí, eu fiquei pirado na Índia. Então, comecei a Índia com muita frequência. Já fui a casamento, já fui fazer pesquisa, já fui entrevistar. Eu participava, tu ia gostar, eu participava em Bangalore de grupos terapêuticos com jovens. Eram jovens que estavam sofrendo. Não existe psicologia na Índia, ela tá começando a andar agora. Porque só tem psicologia onde tem indivíduo, né? Você tem que entender que tem um eu que sofre de coisas e que esse eu não tá disposto
a sofrer dessas mesmas coisas. Apesar de você ter... Quantos bi tem na Índia hoje? 1,4. 1,4 bi não tem indivíduos, Não né? tem indivíduos. É, que interessante. Porque a concepção deles de eu... Tem gente de carne e osso, tá? Pra ficar tranquilo. Assim, com 2 pernas, 2 braços, andando pela rua e dizendo com o mesmo CPF. Só que internamente, que é a subjetividade, a concepção deles é de que o eu tá compartilhado com a família. Uhum. Então os garotos falam na rua que... Você fala, e aí? Falou com sua mãe hoje? 7 vezes. Porque eles dizem, meus pais são os meus chefes. Uhum. Então toda decisão de casamento, de trabalho, de onde vai morar... Tá diretamente imbricado com a sociedade, com a tua família. Né? Eles moram juntos, né? Sobretudo os meninos. As meninas vão morar na família das sogras. Então tá todo mundo misturado com a família. O prato, né? Chegar aqui um prato é um choque que os ocidentais vivem. Você chega lá com um prato numa mesa. Daqui a pouco você tá comendo, alguém enfia o pão no teu prato, né? Uhum, porque coletivo. não tem o meu prato só seu. Não tem essa coisa de você com teus limites. E aí, só que acontece? O capitalismo tá entrando pesado na Índia, né? O crescimento é vertiginoso. E ele depende do indivíduo. E o capitalismo gosta de indivíduo. Ele E aí precisa, não é que ele gosta. Vamos mudar. Ele precisa, né? E aí, isso tá gerando muito sofrimento. Porque jovens que foram treinados no vocabulário do junto e misturado, tendo que dizer que as minhas escolhas individuais, eu vou casar por amor, não por contrato, como 95% dos casamentos na Índia são escolhidos pelos pais. Uau. Eu vou escolher essa roupa, não vou usar a roupa que você usa. Eu vou comer a minha comida, não vou fazer a comida que você gosta. Livre-arbítrio, enfim. Eu vou morar sozinho. E aí, óbvio que todo descolamento da família é um mergulho no sofrimento também, né? Pra poder se livrar do outro. Então, você me lembrou de uma história? Eu estava recentemente no clube, num grupo de mulheres, tinha umas 60 mulheres discutindo um livro que era um romance brasileiro, de uma certa forma clichê, mas interessante porque levantava algumas questões, assim, né? E aí tinha uma das mulheres que estava lá, devia ter uns 80 anos, e as outras estavam falando, de repente ela falou, gente... Assim, na minha época, não tinha tempo pra ficar tendo crise existencial. Não tinha mesmo. Igual vocês. A minha vida era muito mais simples, eu não tinha escolha. Isso. Né? E o quanto as escolhas, que é o que você tá falando agora, né? São o nosso inferno, né? É o inferno. São a liberdade, a nossa felicidade, pode morar ali, mas também a nossa prisão eterna, E né? é culpa da cultura. E é culpa da cultura. É porque a cultura, na medida em que ela coloca a gente num determinado lugar e nos abre um mar de possibilidades, você precisa desse lugar cultural, formado por alguém, para você existir, junto com esse tesouro vem um caminhão de problemas. Então é ótimo estar na tua posição, com o sucesso que você tem, todo mundo tá vendo isso, mas ninguém tá vendo um caminhão de problemas de ser quem você é. Isso é com tudo, né? É ótimo ser homem, pelos privilégios que um homem tem, sim, mas vem um caminhão de problemas junto com isso. Toda posição que você assume socialmente, ela te abre um mar de oportunidades e um caminhão de problemas também. E no caso dessa disparidade geracional aí, é muito interessante porque nós vivemos vidas muito mais individualizadas do que as outras gerações. Só que isso tem um caminhão de problemas vindo aí junto. Não, é a gente que estuda muito questão de saúde mental, né? Tem vários estudos que mostram que o enfraquecimento do eu social, da gente como coletivo, da nossa rede de apoio, dos nossos laços, dos nossos vínculos, está diretamente relacionado com o adoecimento. Está acontecendo agora na Índia, você falou que está entrando a psicologia também por conta disso, de adoecimento? Total. E aí eu ia para esses grupos terapêuticos onde jovens estavam tendo, com uma psicóloga, que estavam tendo esses processos de terapia coletiva para tentar resolver os próprios dilemas. E era tudo com desenho. E então eu tenho, sei lá, mais de 700 desenhos catalogados. Que incrível! Que eles ficavam desenhando os conflitos que eles estavam tendo. E conflito era do quê? Com o pai e com a mãe. Uau! Que era conflito por conta do casamento. Eles queriam, por conta do capitalismo do Ocidente, casar por amor. E a família estava dizendo, olha, chegou na sua hora de casar, vai casar agora. E ofereci seu nome, já arrumei seu marido. E aí, não, mas eu não quero. Da profissão, né? Você imagina o sofrimento dessa família também. Uma casta de comerciantes de tapete estão há 400 anos com a mesma loja. O garoto foi fazer MBA em Londres, voltou querendo ser Global Manager. Tudo volta pro Global Manager. Aí o pai faz o quê? Meu filho, e a loja de 400 anos? Quem vai tocar? Depressão pro pai. Depressão pro pai. E assim, e o Tinder, né? Porque eu queria também te perguntar, como é que fica essa lógica dos relacionamentos? Eles usam muito rede social, né? Sim, então. Muito. Como é que você enxerga essa questão do uso de rede social pro relacionamento mesmo, assim? Essa coisa do match, e aí então a gente vai ter um rolo, ou isso vai virar outra coisa, enfim. Como é que você vê
isso agora. Eu digo que é ruim, mas a gente vai ter que se acostumar. Não há É ruim, nenhuma mas é bom. pessoa que se separar agora, vindo de um relacionamento que não veio via aplicativo, que vai encontrar a sua alma gêmea, o seu parceiro, sem ser com a ajuda de um aplicativo. Já tem dados mostrando que no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 60% dos casais Sim. que estão juntos hoje se conheceram através de um app date desse aí, né? Um aplicativo de namoro desses. E não Ana Paula fez uma cara de susto. E que os meus amigos, né, que estão separando agora, dizem pra mim, eu não vou entrar nisso, porque estão casamentos longínquos, e aí terminou. E aí falam, eu não vou entrar nisso. Eu fico, querido, aceita que não tem escolha. Dá 4 meses, né, quando os hormônios voltam a ressuscitar, o fulano fala, é verdade, né? Não há ninguém me apresenta a ninguém, eu só encontro com as mesmas pessoas. Eu acho que eu vou ter que entrar. E entra. Eu achava isso uma loucura. Aham. Achava uma loucura alguém se conhecer e ter uma relação e tal. Até que, né, eu conheci minha amiga Cíntia. E Cíntia tem uma relação super sólida, de 10 anos, super apaixonada pelo marido e tal. E ela me contou que ela conheceu o marido via aplicativo. E eu fiquei completamente chocada. E então esse negócio pode dar certo. Pode dar errado, como qualquer relação. Olha, em minha defesa, há mais de 10 anos. Parece minha filha de 12 anos. E era queima-filha mesmo. Isso, E aí eu tinha me divorciado, já tinha bastante tempo que eu estava divorciada, alguns anos. E uma prima e uma amiga doida disseram, vamos fazer um Tinder pra ela. Você, claro. E pegaram meu telefone e fizeram. E um dia eu tô lá me arrumando, a gente tinha uma festa de aniversário, eu saio, olho o meu celular cheio de match. Assim, e de mensagens. Eu tenho pavor de saudade com ele, né? Mas saudade com ele é muito bom. Juro por Deus. Eu começo mentalmente eu sofro. Não, gente, erro de português não. Regra, vamos colocar a regra número 1 do Tinder. Né? Chat GPT, vamos escrever. Vamos escrever direitinho. Isso é moderno, né? Lá atrás, quando tudo era mato, né? As pessoas elas tinham que fazer bechara ali, o Bechara, o Pasquale pra poder escrever. O meu desespero era o seguinte, gente, eu sou mãe de 2 meninos. Vão descobrir. Sou divorciada, não, e assim, sou psicóloga, imagina um paciente, uma paciente me vê, o medo do julgamento. Claro. Mas assim, eu fui desinstalar e o único médico que foi meu mesmo foi do Marcelo, com quem eu tô. Essa é a parte bem interessante da história, que eu falei, vou desinstalar, mas nossa, isso aqui eu acho que me interessou, né? E bom, cá estamos. Mas eu li um estudo sobre isso esses dias, eu fiquei muito impressionada com a consequência disso, não só na saúde mental, mas no estabelecimento de vínculos, porque as pessoas perderam a capacidade de paquerar. Não há. Então, nesse estudo, as pessoas iam para os eventos sociais, casamento, velório, aniversário, o que fosse. E elas até gostavam de alguém, mas elas falavam, tem Instagram? Tá no Tinder? E ia pesquisar isso antes de olhar para a pessoa que estava à mesa e dizer, com o que você trabalha, o que você faz, né? Então, essa coisa da antropologia mesmo, desse experimento social, de como é que você conhece e se relaciona, e o medo de conhecer alguém que está na sua frente, né? Então, precisar dessa barreira, enfim. Você trouxe uma coisa tão legal, vou aproveitar esse gancho. Uma coisa que está acontecendo com as minhas meninas, tá? Então, elas vão fazer 13 anos. A escola delas tem uma coisa muito legal que proibiu o celular há 1 ano e meio, que eu achei maravilhoso. Então, até 17 anos não pode entrar celular. Se entrou celular, é suspensão, a mãe é chamada na escola, enfim. Acho ótimo. Mas, apesar disso, óbvio que elas estão numa idade em que elas usam e têm as redes, enfim, não vou falar que não usa porque usa. Mas me chamou a atenção porque, vez ou outra, eu dou ali uma sapeada, e a intensidade das trocas e das relações nas conversas de direct ou de WhatsApp, por exemplo, com os meninos que estão começando ali naquele namorico, é completamente diferente do real. Então é assim. Do real que você diz quando tá cara a cara. Quando tá cara a cara. Então, o que eu vi, muitas confusões entre as amigas. Não, porque olha só, porque o fulano, aí manda os prints das conversas. Nas conversas, é um amor platônico. Então, eles estão se apaixonados e tal, e não sei o que, eu te amo, aquela coisa. E na conversa não olha na cara na escola. Então, porque ele não tem coragem de olhar pra mim na escola. Então, assim, e aí eu comecei a perceber até alguns movimentos das minhas meninas também em relação a isso, que no virtual é de uma intensidade, de uma entrega. E no real,
completamente outra. E eu achei aquilo tão preocupante, até levei para terapeuta delas, de ambas, né? Porque terapia em casa tem na água. Mas o que você tem a dizer sobre essa geração, assim, é uma coisa meio ligofrênica, né? Meio... Eu acho que é do impacto das relações, das plataformas digitais nas nossas relações sociais, né? E a gente está falando aqui de migrar uma lógica do digital para os encontros. O digital, ele tem uma coisa que acaba dando muito sofrimento quando a gente está pensando em relações sociais face a face, que o digital, uma conversa, ela não precisa começar nem terminar. Ela apenas acontece. Então eu vou mandar um WhatsApp para vocês, eu vou fazer: oi, olha aqui, e depois eu não preciso dizer tchau, tchau, beijos, igual a gente faz no telefone. Então eu tenho uma relação que ela não começa e que ela não termina. Ela apenas está no presente eterno. Quando a gente está pensando no campo dos afetos, isso causa um problema gigantesco, gera muito sofrimento. Porque a gente precisa que nas relações sociais elas comecem e terminem. Para eu começar a namorar com você, eu tenho que dizer: e aí, vamos namorar? E você tem que dizer: sim, vamos namorar. E todo casamento só termina se há uma conversa que diz: e aí, vamos separar? E separa. Muitos casamentos, eles acabam sem acabar porque você não tem mais nenhuma relação com aquela pessoa, afetivo, sexual, coisa do tipo, mas não tem essa conversa derradeira. E sem conversa derradeira não acaba, não tem luto, não tem, né? E aí, o que acontece? Quando a gente leva isso para dentro do mundo dos aplicativos, ou traz os aplicativos para dentro do mundo dos afetos, a gente tem a mesma coisa operando no campo das nossas relações. Então, o tal do ghosting, o tal do eu falo com fulano, mas ninguém continua a conversa, não é um problema que a pessoa é mau caráter. É que ela está tratando uma relação afetiva como se fosse também uma relação de conversa de WhatsApp. Ela não precisa começar nem terminar. Qual é o grande dilema nisso? Que impacta a relação das suas filhas no real. Em geral, quando a gente começa um afeto pelas redes sociais, cada um tem uma concepção diferente de afeto. Numa relação face a face, a gente precisa ir caminhando mais ou menos do mesmo jeito. Então você encontrou fulano na festa, porque até as redes sociais aparecerem, os amigos eram o principal cupido do universo. Então você podia estar no enterro, o pai de alguém morreu, você estava preocupado com o pai. Você dizia: e aquele lá, né? Presta ou não presta? Foi assim que eu conheci meu marido. Então... No velório. A Cíntia falou que ninguém conhece mais lugar nenhum, eu conheci no velório. É uma raridade. E faz pouco tempo. Faz pouco tempo, mas você deu sorte mesmo. É uma exceção. Mas o ponto é que quando a gente está fazendo isso, a gente está num encontro face a face, o relacionamento ele vai ganhando o mesmo tom para os dois ao mesmo tempo. Então você saiu uma vez, foi legal, você saiu outra vez, foi legal. Você saiu uma vez, mais ou menos os dois ficaram com vontade de se encontrar, ou não ali mesmo no encontro que vocês estão tendo, você percebeu que a pessoa não está na sua, e você já desarma ali um pouco, fala: acho que não vai dar em nada. Quando a gente está com as plataformas digitais, a gente tem um passo a passo do meu relacionamento que é diferente de você que está comigo. Então eu às vezes acho que estou muito no namoro, e como não tem a conversa derradeira pra gente começar a namorar, você acha que a gente só tá ficando. E eu acho que tô namorando, que acho que precisa conhecer sua mãe. E você acha que não, que a gente só tá ficando, que eu não preciso saber nada da sua família. Ou por outro lado, eu acho que já esfriou pra mim, e eu não chego pra você e converso, dizendo: olha, já esfriou, eu só deixo de te responder as mensagens. Esse descompasso, quando encontra face a face, cobra um realinhamento que o tempo não deixa. Não dá pra eu, nos poucos minutos que eu te encontro na sala de aula, no recreio, que é o único tempo, né? No dia a dia, dar conta de atualizar tudo aquilo que a gente tá vivendo no online. É um tempo muito comprimido, não dá pra fazer isso mesmo. Então dá essa confusão enorme. Agora, pra mim, os principais impactos que vão estar dados para as próximas gerações, que é vindo dessa forma como a gente tá conhecendo pessoas. Primeiro ponto é um crescimento de um narcisismo. E aí é bom que isso dá corte, né? Falou a palavra narcisista, mãe narcisista, filho narcisista, parente narcisista, todo mundo quer ver, e daí tem vários views, né? E o que é o grande narcisismo? As plataformas. Um aplicativo é bom quando ele entrega pra você o que você quer sem você saber, ou quando ele entrega pra você o que você quer sem você precisar pedir. Então a gente gosta de um aplicativo de afeto, de dating, quando ele entrega exatamente o perfil do boy ou da moça que encaixa na tua concepção de boy ou moça. Só que os afetos são muito mais complexos. A gente gosta de alguém sem nem saber por que gosta de alguém, não é? É porque tem covinha, porque é engraçado. Ou porque usou um sapatênis e você acredita que vai tirar o sapatênis dele no próximo aniversário. Ou é o cheiro, sei lá. E quando você tá aqui, as mulheres fazem muito isso, a gente fez muita pesquisa sobre isso. Quando você tá aqui, no terceiro ponto, o fulano tem sapatênis, você fala: odeio sapatênis, não quero.
Você nem parte do pressuposto de que eu posso, num próximo encontro, tirar o sapatênis dele. Que é algo que, às vezes, domina as mulheres, que vão transformar os homens. Isso some. Às vezes. As mulheres que te dominam, que estão aqui nos bastidores, estão informando pra gente que você tem que ir embora. Tipo, já. Quantos minutos? Ele tem 10, tem uma palestra daqui a pouco. Que pena. Tantas perguntas. Volta. Em 5 minutos, fala dos bilionários brasileiros. Por favor. Porque assim, a gente falou um pouco da Índia, né? Dessa coisa do coletivo da Índia. E outro dia eu tava falando com um amigo meu sobre o Japão. E ele falou assim, não sei quanto você entende de astrologia. Eu adoro astrologia, adoro cartomante, adoro tudo isso. Então, e aí ele falou assim, pra mim, o Japão é o país mais libriano que existe. Porque é um país de relação. Se eu tenho um copo d'água em cima da mesa, ele vai necessariamente se relacionar com o tipo do tampo da mesa. A garrafa que serviu esse copo se relaciona com o vidro do copo. Assim como a cadeira que está aqui também tem uma relação com... Então, essa harmonia que o japonês tem, né, o dom de fazer, e que isso está na cultura do japonês, traz uma certa paz. Porque o ambiente inteiro está harmonizado. E isso a gente não vê no Brasil, está muito longe de ver. Já que você gosta de astrologia, qual seria o signo do Brasil para você? É Escorpião, né? Uau! É o meu. Porque eu acho que tem uma coisa dos afetos aqui, excessiva, Profunda. Né? Profunda, a nossa né? sombra é gigantesca. Ame né? ou deixa, sou eu mesmo. Beijo ou mate, né? Essa coisa, né? E essa história da morte e vida o tempo inteiro, né? É a história da morte e a vida o tempo inteiro. Eu acho que é uma história... de uma coisa visceral mesmo que nos toma, né? Eu acho que tem uma história de um caos interno, né? Acho que tem uma coisa de uma fidelidade, de uma oposição também pouco racional, às vezes, mais afetiva, né? Eu tenho um livro importantíssimo do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, que se chama Raízes do Brasil. E um dos argumentos que ele vai usar, que até é muito criticado, é um livro do 1936, mas eu acho que ainda dá para explicar um pedaço do Brasil, que ele fala dessa coisa do homem cordial, que não é do homem bonzinho, como muitos acreditam, é do cor de coração, né? De que é levado mesmo pelos afetos, às vezes, e deixa a razão um pouco de lado. Então, acho que... E eu falo isso sem nenhuma síndrome de vira-lata. Eu falo isso com muita crença na potência dessa sociedade. Eu acho que eu já morei fora muitas vezes, não morarei fora mais nenhuma vez. Não suportaria a ideia de morrer pedindo help me, ou pedindo edemoá, vou poder medir, ou pedir... socorro, sei lá. Ou ajuda, uma coisa dessa. Não suportaria falar as minhas últimas palavras que não fossem português. Que lindo. Isso, e não tem nada a ver de morrer na minha terra. Mas eu não suportaria não morrer falando português. Ou morrer não falando português. E você fala isso bonito. mesmo tendo conhecido os bilionários brasileiros. E os ricos brasileiros, eles não vão embora, né? Eles continuam aqui. Porque isso aqui tem algo também. Eu acho que a potência da cultura brasileira é tão grande, que é engraçado que aqui a gente... Quando tem a migração forte, em 2 gerações, automaticamente o cara se comporta e se pensa como brasileiro. Você pode andar pela comunidade nipônica, que já tem um pouco de migração mais longa. O japonês é filho de japonês, mas ele anda pela liberdade. Mas quando você pergunta pra ele o que você é, ele diz automaticamente: sou brasileiro. E ele come arroz, ele dá envelope quando morre, ele usa determinada roupa, ele ama ir no Japão, mas não passa pela cabeça dele que ele é outra coisa a não ser brasileiro. Isso é por conta dessa sociedade que nos engole. Isso tem uma potência gigantesca. Eu já fui ao Acre, eu já fui, sei lá, a Belém, como já fui a Porto Alegre, ao Chuí, e eu chego lá e fico chocado que aquela gente que se comporta de uma forma completamente diferente de mim, eu olho pra eles, eles olham pra mim e a gente se reconhece enquanto brasileiro. Coisa que um americano não se reconhece. Tá. Da Califórnia com o Texas. Já é isso. Né? Não, o cara olha e fala, a gente mora aqui no mesmo quadrado, a gente tem o mesmo passaporte. Mas eu e você, a gente é outra. Não, o cara tá falando um português diferente de você, mas ele tá se relacionando contigo como você fosse do Brasil igual a ele. Isso é muito bonito. Que lindo isso. Isso é muito bonito. Não tem outro lugar no mundo com essa potência. De englobar mesmo, a gente de te engolir. E isso vem por conta da maneira como a gente no Brasil constrói o nosso processo de socialização. É uma sociedade da brecha. Ela se dá no entre.
Então, ou você entra no entre, ou você não faz parte. Você sabe que tem uma autora que eu amo e que ela tem uma frase que ela diz assim, um livro que ela escreveu chamado Se Tornando um Alquimista, On Becoming an Alchemist. E aí ela diz assim, a magia mora no entre. Isso. É a plataforma 9 3/4 do Harry Potter. Sim, não é nem nas 9 nem nas bonito. 10. A magia mora aí porque é só no entre que pode acontecer a transformação. E por isso que a gente é mágico mesmo. Isso aqui é mágico mesmo. E qual é a palavra que a cultura tá dizendo para todo mundo falar, a última palavra dos brasileiros quando morrem? Qual é hoje? Acho que vai passar. gente. Vai passar porque... Pra você voltar. Vai passar no sentido de... Nós estamos precisando. Tipo, o que tá ruim vai passar, o que tá bom vai passar, e tá acelerado, por isso que tá passando rápido mesmo. E isso é um ponto decisivo, assim, tá mais acelerado. Não é coisa da sua cabeça aí não, tá? A gente vai viver muito mais do que as outras gerações viveram numa única vida. E eu vivo muito mais vidas do que minha avó viveu. Mas ao mesmo tempo... a gente vai viver as coisas com menos profundidade do que minha avó viveu. Então, qual era o jogo que estava dado na sua amiga do clube e na minha avó? Era uma vida com o sofrimento de você não poder marcar sua individualidade com tanta clareza, mas era uma vida do tem que. Então, elas casaram porque tinha que casar, tiveram filhos porque tinha que ter filho, arrumou um emprego porque tinha que arrumar porque tinha que arrumar, aposentou porque tinha que aposentar, teve neto porque tinha que ter neto, cuidou do neto porque tinha que ter neto e cuidar do neto, e morreu porque tinha que morrer, né? Quando você diz, olha, filho, você pode viver qualquer vida, você tem que ser feliz, você abre um caminhão de possibilidades, mas ao mesmo tempo você cria trajetórias muito individualizadas. Então a gente tá meio perdido, que é fruto desse tempo mesmo. Onde você pode ter 40 anos e ter toda a possibilidade de ter filho e decidir não ter, o que é ótimo, mas a todo momento tem que te perguntar se tem filho, não tem filho. Coisa que a minha mãe não se fez essa pergunta. Porque todas as mulheres do entorno dela tiveram filho mais ou menos na mesma época. Isso causa ruído mesmo. Mas vai passar. E eu tava no outro dia entrevistando esse Jonathan Hart do Geração Ansiosa, e eu fiz uma pergunta pra ele, que ele é um meio fatalista, assim, né? Ele acha mesmo que o mundo vai acabar por causa do celular. Eu acho que o mundo tá ruim também por causa do celular, mas tem um bocado de coisa que não é celular e tá deixando a nossa vida complicada, né? Exato. E aí eu falei pra ele, Jonathan, em todos os momentos da história em que a gente viveu grandes transformações sociais, isso sucumbiu em sofrimento. No século XIX pro século XX, deu numa depressão no romantismo e deu num processo mesmo de desalento. Quando a gente tá pensando no pós-guerra, vai dar na contracultura. Foi um sofrimento também que aquelas pessoas viveram para inventar um outro mundo. Agora a gente está vivendo esse momento. Então, temos a sorte de estar aqui, vivendo num mundo onde cada dia aparece um negócio que você não sabe nem para que serve, mas tu quer comprar, né? Mas também vivemos o inferno de ter que lidar com dificuldade de conversa com os filhos, porque eles vivem em outro mundo diferente do seu, né? Eu brinco sempre que alguém que não separou, vive o mesmo relacionamento, conheceu o marido ao vivo, no velório, mas ao vivo, não conheceu o marido pelo aplicativo, se teu filho começa a se relacionar hoje, você não faz a menor ideia de que diz pra ele. Porque você não sabe como é que conversa num Tinder da vida. Alguém que arrumou um emprego no modelo tradicional, já se aposentou, não faz ideia do que é um grupo de WhatsApp de trabalho. Não tem como ajudar seu filho. Alguém que casou achando que tinha que morrer casado, não faz, mesmo se o casamento tivesse ruim, não faz ideia do que é viver um relacionamento aberto que teu filho acha que é a última coisa do mundo. Então esse é o momento mesmo de intensa transformação. Agora, de muito aprendizado também. Então acho que a gente tá aprendendo coisa que não deu para as outras gerações aprender, não. E é isso, vai passar, gente. Vai passar. O ruim, o bom vai passar, vai tudo passar. Vai passar rápido. Essa grande chave vai passar rápido. Já fiquei com vontade de botar o samba. Vai passar. Pode colocar. Muito bom. Você precisa voltar. Quando você disse vai passar, eu já falei, mas volta. Eu volto. Vai, mas volta. Eu volto. Delícia, obrigada. Eu que agradeço imenso. imensamente. Obrigada. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Obrigado.